Lamoreco, tudo bem? Esse é nosso curso sobre os utensílios de confeitaria. Eu vou compartilhar muitas coisas e às vezes a área que você quer atuar, né, ou o doce que você quer fazer não precisa de determinados utensílios. Então você não precisa comprar tudo de uma vez só. Nesse curso vou falar sobre os eletrodomésticos, utensílios básicos para chocolate, de medida e outras coisas maravilhosas. Espero que você goste. Bora pro curso? O primeiro utensílio que a gente vai falar é o pão duro ou a espátula de silicone. Vou começar com a espátula mais básica. Ela é toda de silicone e essa daqui ela tem os cantos arredondados e ela é toda de um material só. Na verdade, a estrutura dela é toda por dentro, é como se ela tivesse encapada 100%. Essa é muito boa, porque ela pega os cantinhos da panela. Algumas pessoas falam que pão duro é só quando tem a ponta diferente. Vejam essa. Essa daqui é arredondadinha, essa daqui tem uma pontinha que cai. Eu não vou entrar nesse quesito porque não precisa. Então eu vou apresentar aqui as variações. Quanto mais firme a espátula de silicone, melhor. Então quando eu faço assim com a mão, ó, eu consigo ver se ela é firme ou não. Como é que é o meio, as laterais, o cabo. Então essa daqui é a basicona. Ela é muito boa, eu tenho várias dessas. Outro dia eu estava mexendo a preparação na panela e começou a derreter essa daqui. Então, dependendo do material, ele também derrete. Você tem que ver lá na embalagem do fabricante qual que é a temperatura máxima. E aí você, quando olhar, vamos supor, é 150 a temperatura máxima. Você coloca um pouco a margem para baixo. No caso dessa daqui e dessa daqui também, elas derretem a altas temperaturas. Ao mesmo tempo, essa daqui, ela é mais firme. Olha o teste. Olha que firmeza, tipo, é muito firme. Essa daqui é uma dica boa para macarrons, fazer a macarronagem, porque ela é firme. Agora eu vou falar da minha mini espátula. Essa daqui é da Maizena, é uma das minhas preferidas, porque é mini. Olha que bonitinha. Então dá para você fazer diversas preparações. Ela é uma das que eu mais uso, só que tem um porém. Aqui na minha casa eu tenho máquina de lavar louça. Ela vai ficando meio desgastada no cabo. Ela é muito boa, é firme, mas ao mesmo tempo na máquina dá uma desgastadinha. Mas é sempre bom você ter uma espátula de silicone pequenininha. Outro pão duro, espátula de silicone, eu gosto também porque é dessa linha pequenininha. E o cabo dela é bem resistente, é um aço inox, só que tem um porém. Em algumas preparações, quando você vai mexendo, essa parte vai aquecendo também. Então também cuidado com ela. Outra espátula de silicone é essa daqui. Essas espátulas mais frágeis, eu aconselharia vocês a deixar assim para preparações que não vão ao fogo ou também preparações que são mais moles mesmo, como a massa de bolo. E por último, eu vou falar da minha preferida, minha favorita da vida, é essa daqui. Ela é firme na medida certa, ela serve para várias preparações na confeitaria, como macarrons, brigadeiro, bolos, para tudo que você quiser. O cabo dela é o mesmo da cabeça, então facilita a higienização, vai na máquina. Sério, eu queria só dessa, porque eu amo essa daqui, eu amo demais. Então se eu puder recomendar um pão duro, uma espátula pra você comprar, compra essa. Agora falando sobre fouet, que também eu fiquei na dúvida, o que era mais importante, o fouet ou o pão duro? Eu falei que é o pão duro porque é o que eu mais uso mesmo, mas o fouet também a gente usa muito, especialmente para fazer massa de bolo, precisa dar essa leveza na massa de bolo. Também mousses, quando você não tem batedeira, você pode bater uma clara em neve na mão. Então o fouet é muito, muito especial. Eu vou começar aqui pelo meu fouet favorito, um mini fouetzinho. Ele tem um cabo emborrachado e é bem firme na ponta. O que você precisa levar em consideração ao comprar um fouet? Quando você for na loja, você dá uma verificada no cabo, se você batendo, ele é firme e também no material. Então esse é o meu fouet assim que eu uso pra tudo, porque eu consigo fazer muitas coisas com ele. Creme de confeiteiro eu sempre faço com ele. Esse daqui é mais ou menos de um tamanho de um palmo, ó. Temos esse daqui, a cabeça dele é de silicone. Não indico fouet de silicone, a não ser para uma preparação que seja muito delicada. Mesmo assim a higienização é ruim e ele não consegue cumprir tanto as funções dele. Então se eu puder falar para você entre comprar um fouet de inox e um fouet de silicone, opte pelo fouet de inox. Tem muita gente que mexe o brigadeiro com fouet, só que você tem que ter cuidado
quando você vai mexer com esse, em algumas panelas ele vai riscar. Então, use esse para mexer o brigadeiro. Esse é um outro tipo de fouet, tem 2 palmos mais ou menos. Ele é um médio e ele é bem firme, é bem basicão, é barato, super fácil de higienizar. Às vezes fica com algumas manchas se você coloca na máquina, mas tudo bem. E eu gosto dele. Esse daqui é o fouet profissional. Então, se você for numa confeitaria, provavelmente você vai ver este fouet lá na cozinha. Ele não é tão barato assim, porque é um fouet maior, profissional. Tem um cabo diferente também, só que ele é bem firme. O inox entra lá no fundo, parece que vem até aqui, tipo, tem raiz. Então é bem potente, sabe? Eu gosto bastante dele, eu uso quando eu quero fazer preparações maiores. Então, normalmente, os que eu mais uso são os dois que, se você trabalha com confeitaria, eu indicaria você ter. Mas se você faz doce mais para sua casa, eu apostaria nesse. Agora vamos falar sobre pincel. Importante falar que a Anvisa proíbe alguns tipos de materiais dentro da cozinha. E o pincel entra nisso. Só que o silicone a Anvisa libera. O acabamento dele não é tão bom como aqueles pincéis de pintor que a gente faz, um empratamento bonito, pincela o nosso folhado, não é tão legal. Por quê? Porque as cerdas são um pouco separadas e também por ser de silicone, não pega bem, não gruda tanto. Então é chato por isso, mas é o recomendado pela Anvisa. Aí na sua casa você faz o que você quiser. Para o nosso mise en place, que é separar os ingredientes, temos nossos bowls. É imprescindível você ter bowls. O que é bowl? Ai, Gabi, o que é bowl? Bowl é uma travessa, um pote, enfim, chama como você quiser. Existem vários tamanhos, várias cores, vários materiais. Eu gosto muito dos bowls de cerâmica e bowls de vidro, certo? Especialmente quando você vai derreter um chocolate. Por exemplo, esse bowl aqui é bem frágil, ele é de um plástico. Mesmo que possa ser aquecido em micro-ondas, não é o ideal, porque a gente nunca sabe, né? Mesmo que o fabricante garanta, eu prefiro ainda os bowls de cerâmica e os de vidro. Temos esses potinhos, ou ramequim, ou ramequin, do francês, que eu amo também, porque separa a manteiga, o sal, os ingredientes, então são muito bons. Fique atento ao material dos seus bowls. Pintura, se pode ir ao micro-ondas ou não. Porque, por exemplo, esse daqui não leva ao micro-ondas. Eu bato um bolo aqui na mão, aí tá tudo bem. Desde que seja um material confiável, tá tudo ótimo. Fique atenta às recomendações do fabricante. Tá na hora de falar sobre os rolos que abrem massa, diversas massas. Então, é legal você ter um rolo. Vou apresentar 2 tipos, mas existem vários. Esse mini rolo é bom para pasta americana, mas também alguns tipos de tortas, se for pequena massa, né? Todo de polietileno e tem vários tamanhos. Já esse daqui é aquele rolo que tem um rolamento, ó. Ele é mais fácil para você abrir massas grandes, especialmente pizza. Então você põe a massa e ele vai rolando junto. Então eu recomendo, para se você faz massas grandes, você pegar um com rolamento e não um que seja fixo. Esse rolinho da pizza dá para você abrir massa folhada, também pasta americana para aquele bolo grande de casamento e tortas grandes. Então é um rolo legal. Se eu pudesse recomendar, eu falaria para você ter 2 tamanhos de rolos, um pequeno fixo e outro com esse rolamento aqui, que é legal para você abrir as massas mais trabalhosas. Também existe esse rolo, que ele é de bambu, também tem o rolamento, só que ele é de silicone. Pode grudar em muitas massas. Não é que eu não use, é que algumas massas ele gruda. Nesse caso, você pode encapar com papel filme, mas aí eu prefiro esse daqui. Agora vamos falar sobre utensílios de medida, os medidores. A gente tem 2 tipos, a balança e as xícaras e colheres de medida, ou copos, enfim, várias coisas que dá para medir. A diferença básica é a precisão. Quando a gente fala de confeitaria, especialmente algumas receitas mais delicadas, como de um bem casado, um macarrão, a gente está falando sobre milimetricamente a gente medir nossos ingredientes. Isso faz muita diferença. Então aí eu prefiro a balança. Quando a gente vai fazer um bolo, uma torta, é um pouco mais flexível. A gente pode usar as colheres e xícaras. Mas se você não tem a balança, tudo bem, não se desespere. Compre as xícaras, as colheres, e depois tudo tem seu tempo, aí você vai para a balança. A minha primeira balança é essa daqui. Ela tem uma película de vidro e é muito boa. Só que eu achava que ela não estava tão precisa. Aí eu comprei uma outra
essa daqui eu tô gostando mais. Vou falar pra você que tem um probleminha nas balanças. Muitas têm o desligamento automático. Depois de alguns minutos ou segundos, ela desliga automaticamente. Então você tá pesando a farinha no meio do processo e a balança simplesmente desliga. Temos também um outro tipo de balança, essa daqui, que é a balança por precisão. Essa pequenininha é muito boa para você pesar, por exemplo, corantes, pesar cremor de tártaro ou emulsificante, que você quiser pesar em pequenas quantidades. Você trabalha profissionalmente com confeitaria, então eu te indicaria ter uma balança dessa maneira, uma média, e ter uma balança de precisão pequena para os pequenos ingredientes. Temos as colheres de medida. Tem vários materiais, várias cores, vários tamanhos. Essa daqui é uma que eu amo, uma das primeiras que eu tive na minha vida. E ela dura até hoje. E uma dica, essa colher também dá pra você fazer o brigadeiro. Então você pega o tamanho do brigadeiro que você quer, a bolinha. E aí você tira já o brigadeiro e ele sai num padrão. Então facilita na hora de fazer o brigadeiro. E temos as nossas xícaras. Essa é a minha favorita da vida, que combina também com a minha colher. Também temos essa daqui que eu comprei recentemente. Ela tem um cobre, toda linda. Eu tenho certeza que eu ainda vou usar muito, porque eu acabei de comprar. Agora, eu vou explicar um pouquinho na prática como que varia os tamanhos das xícaras e colheres de medida. Uma coisa importante para você saber, que a gente tem aqui no Brasil o sistema métrico, mas tem países que tem sistema imperial. O sistema métrico e o sistema imperial, eles são diferentes, eles têm também valores de xícaras e colheres diferentes. Então é bom você sempre ficar ligado, especialmente nas xícaras, tá? Vamos demonstrar na prática como as xícaras e colheres podem ser confusas. O meu 1/4 de xícara está dizendo que tem 59 ml. Vamos ver se tem mesmo? 50 ml e tá quase transbordando. 52 deu aqui, tá quase transbordando. Para um bolo, isso não vai fazer tanta diferença. Um pouquinho de óleo a mais, um pouquinho de óleo a menos, tudo bem. Mas para algumas receitas, isso vai fazer toda a diferença. Essa xícara tá falando que tem 250 ml. Mas aí, eu enchi. E quanto que deu aqui? 217 ml. Então, a minha xícara tá apontando 250 ml. Aí eu peso, coloco na balança 217 ml. Isso vai impactar muito uma receita, muito. E a minha xícara tá quase transbordando. Então não tem o que fazer. Se eu encher mais, ela vai cair. Meia xícara de chocolate picado, ou em gotas, é uma média de 50 gramas. Então eu tenho aqui a minha meia xícara, tenho o meu chocolate. Eu vou pesar para ver se dá mais ou menos isso, que é essa informação que a gente normalmente tem. Vamos lá. Encheu a minha meia xícara e deu 79 gramas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tá tudo errado, né? Quando você fala de colheres, de xícaras, é muito variável. Mas não se desespere. Se por acaso você só tiver elas, não tem problema. Segue o baile. Agora vamos conhecer um pouquinho dos cortadores e ejetores para biscoitos e outras preparações. Vou começar com o nosso gingerbread. Nosso boneco de biscoito. Temos em duas versões aqui. Esse de aço inox e este daqui de plástico. O melhor cortador, na minha opinião, é de aço inox. Aí você pode escolher qual que você gosta mais. Temos outros de inox aqui. Temos várias opções, formatos, flores, bonequinhos, árvores de Natal. Também temos os ejetores. Você coloca aqui, por exemplo, a pasta americana e tem um gatilho atrás que você pressiona e sai a figura. É muito fácil. Temos triângulos, quadrados, círculos, dragãozinho, personagem, tudo o que você quiser. Vamos falar sobre os tapetes e rolinhos. Rolinhos mágicos que a gente adora na confeitaria, que a gente não vive sem. Primeiro rolinho é esse daqui, papel filme, muito usado para brigadeiros, cremes, impede que o ar entre em contato com o seu doce e faz com que ele açucare mais devagar. Como escolher o melhor papel filme? O ideal é que ele seja grossinho, não super fino, e também que você consiga desenrolar, porque ninguém merece ficar um tempão
perdendo tempo com isso. Outro rolinho é o papel manteiga. É muito bom, especialmente para quem não tem o tapete de silicone. O melhor papel manteiga é aquele que é um pouquinho encerado, mas não é fácil de encontrar. Então, se você também não achar, pode colocar o tradicional mesmo no supermercado, que tá tudo certo. Terceiro rolinho é o rolinho de papel alumínio. A gente usa muito papel alumínio quando a gente vai cobrir o pudim no banho-maria, para que ele possa ficar ali protegidinho e cozinhar melhor. Outro rolinho mágico é o acetato. Ele é muito bom para fazer entremê e várias outras preparações. Também dá um acabamento super legal no nosso bolo e a gente pode ver as camadas. O tapete de silicone é essencial para confeitaria profissional, porque ficar colocando papel manteiga sempre não vai ser nem econômico e também nem tão fácil. Esse daqui é de fibra de vidro. Então tem o de silicone e tem esse daqui que é de fibra de vidro, que são muito parecidos. Também temos a folha de teflon. Eu adoro para fazer macarrons, assar upes. Além desse daqui, também temos o papel toalha que seca nossas mãos. Agora a gente vai falar sobre os utensílios para chocolate. É claro que eu não tenho tudo, porque são muitas coisas, mas eu vou falar dos principais. Vamos começar com essa panelinha aqui. É um banho-maria para derreter o chocolate. Pode derreter no micro-ondas, mas também o banho-maria é muito bom. Aí você coloca a água e o seu chocolate em cima e tem uma panelinha de banho-maria. Temos aqui o termômetro. Ele facilita muito a nossa vida. Esse termômetro é usado para detectar a nossa temperatura, mas também para chocolate porque ele mede só a superfície. Se você vai fazer uma calda de caramelo, você não consegue fazer com ele. Então ele é muito prático, porque você tá lá temperando chocolate, às vezes você tá na pedra, só dá assim, ó, o laser é muito, muito prático. Não é tão barato, mas vale a pena para quem trabalha exclusivamente com chocolate ou que trabalha muito com chocolate. Temos aqui uma forminha, a mais simples e barata, acetato. Você encontra em vários locais, é bem básica e você encontra em vários formatos, tamanhos e tipos. Essa outra forma aqui também é de chocolate, de ovinho. Ela é de silicone. Essa forma é boa, só que ela pode criar muitas bolhas. Então, nesse caso, você tem que dar uma batidinha e também colocar alguma coisa embaixo, uma forma embaixo para ela ficar reta, senão seu chocolate sai torto. Temos as espátulas, desde a mais baratinha, essa daqui, muito baratinha, fofinha, tem vários tamanhos, boa. Tá fazendo seu chocolate, você tira o excesso com ela. Só que temos as espátulas mais profissionais. E aí vale a pena se você trabalha com chocolate. São mais resistentes, temperam melhor o chocolate. Porque para fazer a temperagem com essa daqui, no método da pedra, eu não indico. Eu sempre uso duas espátulas para temperar o chocolate, tirando o chocolate de uma para outra. É muito importante espátulas, tem de vários tamanhos também, vários tipos. Esse é um garfinho, que também você pode encontrar em inox. Não serve para dar banho com calda de caramelo, que ele vai derreter se você colocar uma calda de caramelo. Então é para chocolate. Esse daqui é o raspador, é um utensílio de confeitaria que eu uso para quando eu faço algumas decorações de chocolate, eu quero raspas bonitas de chocolate. Esse é meu potinho da sorte, é meu bowl que eu não uso para medida, mas que eu uso para derreter o chocolate aqui dentro, também para fazer algumas glaçagens. Bom, é isso. Esses são os utensílios bem básicos, você não precisa ter todas as coisas, mas é bom que tenha algumas. Se eu pudesse recomendar os básicos, eu recomendaria a forma, uma espátula, um termômetro, que não precisa ser necessariamente este. E é isso, gente. O básico do básico vocês conseguem fazer com isso. Essas são as tábuas. Uma coisa que eu preciso falar com vocês é que a Anvisa proibiu a madeira na cozinha, especialmente profissional, mas todas as cozinhas, porque a madeira ela acumula muitas bactérias. Sai a madeira entre o bambu, que acumula menos bactérias. Só que na cozinha profissional não entra bambu. É claro, vai variar de restaurante para restaurante, confeitaria para confeitaria, mas normalmente o que vai entrar são as tábuas como essa daqui. Aí tem várias cores. Cada cor de tábua é para um tipo de preparação. Olha das facas, perigosíssimas. Na cozinha profissional é ideal você pegar de duas formas, apoiando o indicador, ou você escorrega a mão um pouco mais para frente e pega desta maneira, como se fosse pinçar
a faca. Essa daqui dá um pouco mais de tendinite para algumas pessoas. Para andar na cozinha é sempre bom firmar a faca de uma dessas formas e colocar rente à sua coxa, porque nas cozinhas profissionais aquela correria, o pessoal tem que passar entre as pessoas com uma faca. Então não pode ficar assim, levantar, colocar para baixo, não. Você tem que grudar em você, na tua lateral e ter cuidado, né? Essa é uma faca que é uma das que eu mais uso, por exemplo, para cortar chocolate. É bom você ter um afiador, facas boas, sempre usa. Para cozinha quente, principalmente, mas também para confeitaria. Temos aqui a faca de serrinha, que normalmente serra pão e bolo, sem esmigalhar tanto. Ela tem essas serrinhas aqui, básica, barata e funcional para quem faz bolos e pães. E a faca que eu mais uso na cozinha é essa daqui, a minha pequenininha. E as peneiras? As peneiras são muito importantes, eu uso muito para peneirar farinha, ingredientes para o bolo, para torta, tudo eu coloco na peneira. As peneiras têm vários materiais. Eu, por exemplo, sou a louca da peneira, como eu peneiro tudo, eu tenho de vários materiais, vários tamanhos. Essa daqui é o mais básico, o mais barato que você vai encontrar por aí. É a peneira de plástico, certo? E é basicona, é barata, ela funciona. Ela não vai funcionar quando tem coisas muito quentes. Aí ela pode fazer mal para a saúde e também ela pode até derreter, dependendo da temperatura. O ideal é você ter uma peneira grande, uma média e uma pequena. Essa daqui é minha pequenininha. Cacau em pó, é peneiro, amido de milho, gosto muito. E cabo emborrachado, amo também. E a peneirona grande. Imagina peneirar 1 kg de farinha nessa daqui. Parece que é fácil, mas não é. E quando você está na balança, muitas balanças têm aquele sistema que desliga. Você está no meio da pesagem e a balança desliga, você esquece, tem que pesar tudo de novo. Então eu gosto dessa daqui para essas facilidades. Os materiais que eu mais gosto são inox, sempre. Cozinha profissional especialmente é inox que a gente usa. Mas se você está na cozinha da tua casa, você pode optar por inox ou plasticão, que está ótimo também. Cuidado com a temperatura. Raladores. Raladores é uma coisa que eu uso menos na confeitaria do que os outros utensílios que eu apresentei até agora, mas eu acho importante ter pelo menos um, porque te salva e também faz parte de algumas receitas. Esse daqui é o meu ralador médio para pequeno, mas é o meu favorito. Ele é funcional, cabo diferente da cabeça que é de inox, e aqui é um cabo emborrachadinho. O tamanho é mais ou menos 1 palmo e 1/3. E ele rala bem, cuidado, porque isso tira a pele. Esse daqui é um outro basicão, eu gosto mais desse daqui. Só que esse daqui também funciona bem e é também fácil de limpar, só que ele não rala tão bem. O que você precisa levar em consideração para comprar um ralador? Você precisa olhar, não se ele é duro, mas como é que ele vai ralar. Aí você faz suavemente esse movimento para ver como é que vai ser o tipo de ralação dele. E também como é que é o cabo, levar em consideração todas essas coisas para comprar o seu ralador. O tamanho. Esse é o mandolim. Baratinho, você vai encontrar em vários lugares e tira lascas finas, por exemplo, da maçã. Esse daqui é o Zester. Ele tira só a parte coloridinha da fruta. Por exemplo, raspas de limão, ele não tira a parte branca. Quando a gente fala em ralar cítricos, por exemplo, raspas de limão, o amargor maior está na parte branca. Então quando você rala superficialmente o limão, só tirando a parte verdinha, o risco de amargar a sua mistura é bem diminuído. Esse ralador é o ralador que quase todo mundo tem em casa, mas também serve para confeitaria. Tem 3 tipos de raladas. Então tem a média, esse daqui é a grande, normalmente usa para cenoura. Esse daqui é pequenininha, usa para raspas de cítricos, por exemplo, limão, laranja. E um ralador básico funciona, é barato. E se você não tem condições de comprar outros raladores, pode comprar esse, que tá tudo bem, tá? Você vai conseguir fazer as suas preparações na confeitaria também. Minha dica é: separe o ralador de confeitaria do ralador de cozinha quente, porque você não vai querer sentir um cheirinho aqui de alho, né? Eletrodomésticos. Eu adoro esse tema, principalmente por causa da minha batedeira, que eu amo batedeira. Mas eu já adianto, você não precisa comprar uma batedeira cara para fazer doces. Aí você me pergunta, mas Gabi, qual batedeira eu compro? Se você puder investir, invista em uma batedeira planetária. Isso é, uma batedeira que tenha
esse globo, esse batedor, não é aquela batedeira que tem aqueles 2 pauzinhos, tá? Enfim, você não precisa investir tanto, mas é necessário que a batedeira tenha uma potência legal para trabalhar com o que você deseja. Quanto mais densa forem as preparações, mais a sua batedeira precisa ser parruda. Quanto ao bowl da batedeira, eu gosto do bowl de vidro, mas ele é muito pesado. Então, no dia a dia, eu acabo usando mais o de inox. Tem vários materiais, tem também quem use de plástico, mas se eu puder recomendar, vou recomendar sempre o de inox ou de vidro. Agora vamos falar do liquidificador. Liquidificador é um acessório que a gente usa muito, principalmente para processar alguns tipos de frutas, e também a gente usa muito para mousses e bolos de liquidificador. O melhor material para copo de liquidificador é um que não armazene odores. Não adianta você bater sopa numa noite e depois no dia seguinte querer fazer uma mousse no liquidificador e ficar com aquele cheiro ruim, né? E gosto também. Então, se atente a isso, a resistência do liquidificador, a potência e o odor do copo. Fornos, tem muitas opções. Tem o forno elétrico, tem o forno a gás, tem o por convecção. É aquele que tem um ventiladorzinho e que assa de forma homogênea nossas preparações. Além desse, temos muitos outros equipamentos, como o micro-ondas, a geladeira, o mixer, o processador. Leve em consideração a potência, a qualidade da marca, se tem garantia ou não, fica de olho. Panelas! Qual é a melhor panela para preparar nossos doces? Essa é uma pergunta um pouco delicada, porque cada panela é boa para uma coisa. Por exemplo, essa é uma panela que tem revestimento de cerâmica que eu amo para brigadeiro, desgruda super bem e o cozimento é super uniforme. Cerâmica é um dos materiais que eu mais gosto para fazer quase todos os tipos de preparação. Essa panelinha esmaltada eu uso para derreter meu chocolate, gosto demais, e também em pequenas preparações. Mas tem vários tamanhos dessa. Mas Gabi, e as minhas panelas de fundo triplo? Elas são boas também, mas não tão boas para o nosso brigadeiro, por exemplo. Tem o fundo triplo, é resistente, mas ao mesmo tempo o cozimento dela não é tão uniforme assim quanto essa daqui. Para brigadeiro eu prefiro a de cerâmica. Temos também as com revestimento teflon, teflonadas. Na história lá atrás fala que o teflon é um pouco prejudicial para a nossa saúde. Então a gente tem que redobrar o cuidado com o fabricante. A panela antiaderente ela é muito boa porque ela não gruda mesmo, assim. Tem que tomar cuidado porque algumas estão desgastadas, especialmente quando usa-se o fouet de inox para fazer algumas preparações, vai tirando lascas e isso faz mal para a saúde. Quando você for comprar uma panela, você tem que se atentar a alguns detalhes. O cabo, se ele é soldado dos lados, se não vai queimar a tua mão. E também como é que ele é soldado por dentro. Por quê? Porque no brigadeiro, por exemplo, eu não gosto das panelas que são soldadas por dentro. Porque quando você passa o pão duro de silicone, que é um pouquinho delicado, você acaba danificando. Eu gosto dessa panela que é totalmente lisa. E você desliza, tudo ótimo. Tem vários materiais de panela. O que você precisa se atentar é sempre essas características que eu te falei e também pesquisar a origem do fabricante. Ver se é boa mesmo. Não adianta comprar qualquer panela porque prejudica mesmo a saúde. E por último, eu vou falar da minha panela queridinha Le Creuset. Ela é muito boa, né, gente? Mas não fique chateado se você não conseguir comprar uma panela Le Creuset. Não tem problema. Tem panelas ótimas também, com revestimento certo, cozimento perfeito. O que seriam dos nossos docinhos sem nossas forminhas? Forminha é muito importante porque dá aquele acabamento para o nosso doce, para o nosso cupcake. E eu trouxe alguns exemplos para você. Começando por essas forminhas, são dos cupcakes grandes. Tem várias cores, tamanhos. A dica é para que as forminhas de cupcakes sempre possam ir ao forno e também sejam impermeáveis. Temos também forminhas de mini cupcakes, que são uma gracinha. Olha esse porta-docinho, que maravilhoso! Simples, charmosíssimo na mesa do casamento. Para quem tem uma pegada minimalista, ele é muito sutil, mas traz um charme. Esse é o wrap de cupcake. Funciona como uma mini sainha que você envolve o seu bolinho, uma graça. Agora falando dos brigadeiros, temos várias opções e você sabe. Temos as opções de brigadeiros tradicionais, que tem variações de modelos, materiais e também cores. Além das forminhas de cupcakes impermeáveis, também existem as forminhas de brigadeiro impermeáveis. Sabe a umidade do doce?
A forminha impermeável faz com que essa umidade seja minimizada por conta desse material. Seguindo aqui, temos várias e várias estampas, modelinhos. São infinitas possibilidades para seu doce. Existem também as forminhas de flores que deixam os eventos maravilhosos. Essa também é muito linda. Imagine um brigadeiro, um docinho aqui no meio, uma fofura, a mesa vai ficar toda florida. Existe esse modelo também, que é uma cacheta. A gente fala cacheta porque parece uma caixinha mesmo. E aí você dobra e deixa o docinho aqui. Ela é ideal para alguns doces firmes, por exemplo, um bombom ou um doce banhado. Já a forminha tradicional, ela é boa porque ela dá estrutura para o doce. É muito comum usarem mais de uma forminha para sustentar o doce por conta dessa necessidade. Nas brigaderias famosas, eles só usam várias forminhas juntas. Esse é um dos truques para deixar o doce firme. Existem também as chamadas sainhas de docinho. Você pega a sua forminha, coloca a sainha dentro e o seu docinho no meio. E fica uma proteçãozinha. Bom, você já percebeu que tem inúmeras possibilidades de forminhas. Você pode escolher entre as suas cores favoritas, seus modelos favoritos. O céu é o limite. Vamos falar sobre formas, diversas opções, materiais e também tamanhos. Cada forma é especial para um tipo de preparação. Vamos começar com essa forma, que é de alumínio. A forma de alumínio tem uma característica ruim, porque ela não distribui totalmente, uniformemente o calor. A vantagem é que ela é mais barata e também o bolo normalmente sai fácil. Essa é a forma de bolo piscina, uma das assadeiras mais tradicionais. Os bolos dos anos 80, 90, tudo retangulares. Agora mudou um pouco isso. Eu uso muito para banho-maria. Para fazer o banho-maria, a gente coloca água dentro da forma, o pudim aqui dentro e leva a um forno bem baixinho para cozinhar lentamente. Essa é uma forma super tradicional, forma antiaderente. Essa forma é bem moderna porque tem uma borracha na lateral que veda bem o fundo. O problema das formas de fundo falso, apesar de elas facilitarem muito o nosso trabalho com os bolos, é que às vezes, dependendo da consistência da sua massa, ela vai vazar. Então essa daqui, com caso dessa vedação, é muito boa. O que você pode fazer se você não tem essa forma que nem a minha, que tem essa borracha para vedar? Você pode colocar um papel manteiga no fundo, mas procure fazer massa de consistência mais pesada dessas que saem. Outra forma de alumínio, essa daqui é bem um bolinho caseiro, né? Como a outra forma, ela não tem um cozimento tão uniforme assim, mas eu gosto bastante dela, é uma das que eu mais uso. Não é tão cara, deixa um acabamento bonito e ela é fácil de higienizar. Formas de torta. Você também tem a forma de torta com fundo removível ou com fundo fixo. No caso dessa, é de alumínio, é uma das mais baratas que tem e super funcional. E você consegue remover a sua torta. Eu gosto de assar minhas tortas com assadeiras de fundo removível, mas dá para fazer também de fundo fixo. Vamos falar agora dos aros. Eles ajudam nos nossos bolos. A gente pode montar o bolo aqui dentro. É super fácil e a gente consegue também prensar o bolo, levar para a geladeira e conseguir fazer uma cobertura melhor. Então os aros têm de várias alturas e de vários tamanhos. Mini forminhas, temos várias, fundo removível e fundo fixo. No caso dessa daqui é uma empadinha, no caso dessa é uma tortinha, miniatura daquela minha outra tortona. Olha essa forminha, é para pão de mel. Você pode encontrar em vários materiais essas forminhas, até silicone tem. E também vários tamanhos, são bem práticas e você pode até assar os cupcakes aqui. Só colocar a forminha dentro e ela vai ficar estruturadinha, você nem precisa daquela formona grande. Falando em forma de cupcake, essa é a minha forma de cupcake pequeno. Tem também a grande, tem de vários tamanhos. Ela é boa porque já tem as cavidades, você coloca dentro as forminhas e leva para assar. Temos as formas de silicone. A minha dica é, só compre se você quiser muito aquele formato, porque não ficam tão marcadas. Temos também formas de pudim, que pode ser esse pico roxo aqui, como pode ser um pudim bem grande. E essa forma é aquela um pouco mais cara, desejada por muitas confeiteiras, mas eu sei que o preço dela é um pouquinho elevado. Ela proporciona um cozimento mais homogêneo, além de deixar bem marcado, porque ela tem um material bem duro. Apesar do preço, vale a pena. Além dessas formas, temos muito mais modelos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais e vai atrás das formas que você deseja.
Hoje a gente vai falar sobre a parte da decoração da confeitaria, que são os bicos de confeiteiras, que a gente ama muito. Eu sou apaixonada, tenho minha maleta rosa com meus bicos aqui e eu amo. Vamos começar pelo saco de confeiteiro. Temos vários tamanhos e vários tipos de acabamento para saco de confeiteiro. O que eu mais uso é esse daqui, tá? E eu gosto bastante. O que você precisa atentar ao escolher um saco de confeiteiro? Precisa atentar se é uma boa marca e se não vai estourar no meio da preparação. Então, dentro do saco de confeiteiro, nós temos essa linha aqui que é descartável. Você pode lavar, mas às vezes, dependendo da preparação, fica muito oleosa. Temos esse daqui também. Entre este e este daqui eu acho que é mais frágil. Não tem tanta sustentação, ele é mais molinho. Já este daqui tem uma resistência maior, gosto mais. Temos também o saco de confeiteiro, que não é descartável, ele é reutilizável. Por fora ele é mais emborrachado e por dentro ele é mais brilhante e é melhor para lavar também. E aí o meio ambiente agradece e eu tenho os dois tipos. Ainda falando de saco de confeitar, quando você pega e monta esse saco de confeitar, às vezes é legal colocar um elástico, dependendo do que você for fazer, especialmente se você vai guardar um pouco para usar mais tarde, você compra um elástico, tem uma caixinha aqui, você usa pouco isso, não é muito. E aí você fecha bem o saquinho de confeitar em cima, para a mistura não sair, porque às vezes tem vezes que a gente está confeitando e a mistura tipo explode. Então o elástico é bom para isso. Agora falando dos bicos de confeitar. Vamos começar pelos adaptadores. O bico de confeitar, ele pode ser usado com adaptador ou sem adaptador. Temos o adaptador grande e o adaptador pequeno. O adaptador grande é para bicos maiores, grandes. E o adaptador pequeno para bicos menores. E cada adaptador vai com um tipo de bico. Você não vai conseguir usar o pequeno no grande, né? Então, você já sabe. Sobre bico de confeitar, você pode encontrar vários materiais. Esses daqui são de plástico. Já esse daqui, inox. Se você quer um efeito mais marcado, os de inox são a melhor opção. Fique atento para ver se o bico não está torto. Porque às vezes quando está torto, você quer fazer uma bolinha perfeita. Você não consegue porque o bico ele foi mal cortado aqui no inox. Fique atento. Então temos muitos bicos. O bico mais famoso do mundo, eu poderia falar que é o perlé, porque é esse daqui que é o redondinho, mas não é o perlé, o mais famoso é pitanga. Pitanga tem vários, é como se fosse um zigue-zaguezinho que tem aberto, fechado, então o bico pitanga, ele é bem famosinho no mundo da confeitaria, tá? Pitanguinha. Pitanga e o perlé, eles competem pelo primeiro lugar. Temos vários tamanhos de bicos, vários nomes, cada marca normalmente tem, às vezes tem um nome, então você vai em um fabricante tem um nome, no outro tem outro, vai variando um pouco isso, não é tudo tabeladinho, bem certinho. Tem algumas coisas que são. Ainda falando um pouco sobre a decoração, temos esse porta-flor, que a gente faz a florzinha na mão, e aí depois tira, é uma base, é um suporte. De confeitar, tem 3 formas de você utilizar. Sem nada, então você coloca a sua mistura aqui, seu creme e trabalha sem nada, ele não vai ficar muito marcado. Também podemos colocar com o adaptador, que permite troca de bico no meio do processo, você vai trocar de bico e você pode fazer vários trabalhos. Ou também podemos usar só com o bico dentro, que é uma coisa que os profissionais mais utilizam. Já colocam aqui, corta e pronto. Então vamos lá, vamos montar o saco. Você colocar o bico de confeitar é fácil, é só colocar o tamanho que você quiser. E aí você vai cortar com uma tesoura e o biquinho vai sair para você confeitar. Então aqui eu coloquei o meu adaptador dentro do meu saco de confeitar. Vou cortar, cuidado com esse plástico que sai, joga fora ou corta direto no lixo. E aí você vai posicionar o seu adaptador e vai vir com o bico, certo? O bico que você quiser. Você vai pegar a outra parte do adaptador e encaixar, fixar o teu bico. Então assim o teu bico fica firme. Você pode confeitar. Aí, poxa Gabi, eu quero fazer outro desenho, eu quero tirar esse perlé
e colocar outro desenho. Você tira o bico e é só substituir por outro. Vai lá e fecha. E aí você pode ter mais opções para confeitar. É fácil, é prático, mas eu na correria, no dia a dia, quando eu quero usar um só, eu só coloco o bico por dentro e tá ótimo. Itens decorativos que nos ajudam a preparar nossa mesa, a servir nossos doces e também de quebra ali no nosso mise en place e em alguns detalhes da preparação. A confeitaria, ela é 60% sabor e 40% beleza. Eu diria que o sabor é um pouquinho maior. Então os itens decorativos, eles fazem parte dessa beleza. Vou começar mostrando esse bowl de cerâmica, mas também a gente usa muito as travessas de vidro e vários outros materiais. Esse daqui é muito bom para colocar mousse, colocar um creme maravilhoso. As boleiras que nos encantam com as cores compõem o nosso bolo, ajudam o nosso bolo a ficar ainda mais bonito. Tem os pratos de bolo, que são sem o pé, e também tem as boleiras, que tem esse pezinho aqui. E esses potinhos aqui, muito bonitinho, né? Para você fazer um escondidinho de ovo maltine, brigadeiro. Que delícia! Pratos, garfos, guardanapos. Esses são itens decorativos que encantam a todos. Na hora de agradar seus clientes e encantar seus convidados, sempre bom ter itens bonitos na mesa. Eu vou apresentar agora alguns utensílios importantes, mas também que você pode dar uma segurada para comprar. No primeiro momento você não compra, mas surgir a necessidade, invista. O primeiro deles é um maçarico. Você usa o maçarico para fazer o brulê, por exemplo, do creme brulê. Você pode usar também para dar finalização em um bolo, por exemplo, de merengue, fica um acabamento lindo. Temos também as espátulas para decoração de bolo e também você pode retirar o entremê da grade quando precisa. Você pode dar um acabamentozinho em algum doce, pode usar para decorar tortas. Eu tenho vários tipos. Se você não tiver outra espátula na sua casa e precisar decorar um bolo, por exemplo, com chantininho, você pode usar essa daqui, passar essa parte daqui lisa. Falando em espátulas, temos essas espátulas decorativas. Para quem faz bolo, essas espátulas são essenciais porque dá um acabamento lindo e também bem perfeitinho. Esse é um acessório muito prático para quem gosta de fazer bolos de camadas e ele tem uma marcação que possibilita cortar o bolo em determinado tamanho. É bom para nivelar as camadas dos seus bolos. A bailarina, ela é ótima para decorar seus bolos. Enquanto você gira, você segura a espátula e o trabalho fica mais fácil. A grade, ela é muito utilizada também para esfriar bolos, fazer uma glaçagem. É muito importante você colocar também seus cookies aqui para esfriarem sem que eles percam a crocância. Eu vou apresentar o utensílio de confeitaria mais barato do mundo. É o nosso palitinho de madeira Gina, baratinho, mas que serve muito para algumas decorações em pratamento e também para verificar se o nosso bolo está pronto. É só colocar o palitinho no meio do nosso bolo no forno, olhar e ver se está sequinho. Se tiver sequinho, o bolo já está pronto. E por último, não menos importante, temos nosso termômetro, muito utilizado para várias preparações na confeitaria. A minha dica para termômetro é a seguinte: você precisa de um termômetro que alcance várias temperaturas, isso é, que suporte um grau bem elevado. Por exemplo, esse daqui me deixa seguro até os 200 graus. Só que tem alguns fabricantes que falam que o termômetro ele alcança 200 graus, mas na verdade no 100 ele já começa a pedir arrego. Então esse daqui eu recomendo, que é tipo espeto, esse cinzinha. Já esse daqui, ele é um pouco mais frágil e aguenta até 100, 110 graus mais ou menos. Além desses daqui, temos outros tipos de termômetro, como o que eu mostrei nas aulas de utensílios para chocolate, aquele de laser, e também temos um especial de calda de açúcar. Mas você não precisa comprar todos, esse daqui me serve muito bem. Existem muitos itens na confeitaria que a gente não precisa ter em casa. Aqui eu separei alguns itens secundários para mostrar para você que você não precisa ter tudo. Separei aqui essa derretedeira, que facilita muito o trabalho quando a gente derrete um chocolate. A gente coloca o chocolate aqui, leva ao micro-ondas, derrete, trabalha nele, joga na pedra, depois tampa e guarda. Então você também acaba economizando chocolate. Mas você precisa ter, é essencial? De jeito nenhum.
Esse é um espremedor de limão. Você coloca o limão e espreme. Há necessidade de você comprar? Não. Te facilita a vida? Sim, mas é um item totalmente secundário. Aqui eu tenho forminhas de picolé. É necessário? Se você trabalha com sorvete, sim, você precisa comprar formas de sorvete. Se não, pode deixar para outra hora. Esse daqui é o funil. Você coloca o líquido aqui dentro, aí tem um gatilho que você puxa e ele porciona a quantidade de líquido. Esse rolo é para massas. Você deixa um acabamento mais bonito e também consegue cortar. É muito funcional. Esse daqui é de bambu. Esse daqui é um pincelzinho para decoração, acabamento no chocolate, doces finos. Ele proporciona um acabamento muito delicado. Esses daqui são boleadores. Quando você faz uma flor de pasta americana, você boleia, arredonda as laterais. Um dos itens mais usados na confeitaria artística são os borrifadores. Você coloca a misturinha de álcool de cereais com algum pó decorativo aqui. Tem marcas que já vendem pronta essa mistura. E borrifa no seu bolo, no seu doce. Esse daqui é de plástico, mas você também encontra para pinturas mais profissionais na confeitaria. Aquelas pistolas profissionais mesmo de pintura. Além desses itens, existem vários outros que não são essenciais. Escolha com critério, com carinho e aos poucos. Espero que você tenha entendido mais sobre os utensílios de confeitaria. Comenta aqui embaixo o que você achou, quais são os seus utensílios favoritos e quais os que você ainda quer comprar. Deixe a sua dúvida também aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder a todas. Você também pode fazer suas perguntas nas minhas redes sociais que eu vou ter prazer em responder. Até a próxima. Beijo, beijo.